Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Tiago. Está mais ou menos aí no meio do Novo Testamento. Tiago capítulo 1. Eu gosto de Tiago porque Tiago ele fala as coisas na lata, irmão. Não sei quem que já leu Tiago. Ele meio que fala as coisas na cara, não tem rodeio não. Tiago capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12, diz assim, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não mudam como sombras inconstantes. Mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos onde você está mesmo. Pai, eu quero apresentar, Senhor, a tua igreja, tanto a que está reunida aqui, como a que está reunida à distância, Pai, graças à tecnologia que nós temos hoje. E pedir que o teu Espírito visite cada coração nesse momento, ó Pai. A começar por mim, Senhor, que fiquei incumbido, ó Pai, de entregar a mensagem que o Senhor quer falar no dia de hoje para a sua igreja, Senhor. Pai, que assim como o Senhor fala, aquele que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, ó Pai, dá-nos hoje entendimento espiritual, Senhor, para que possamos compreender a tua vontade, a tua palavra, Senhor, e ela possa produzir transformação em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que aqui Tiago começa falando a respeito de provação. Eu sei que nesses dias a gente tem falado, por conta de toda a situação, né, por conta de todas as coisas que ocorreram, tem se falado muito a respeito do livro de Apocalipse, né? As pessoas andam preocupadas, né? Andam perguntando a respeito do fim do tempo. E é interessante que o interesse dessas pessoas cresceu demais, irmãos, né? Eu tenho um termômetro que é o nosso canal no YouTube, e interessante que os títulos, né, das mensagens a respeito de Apocalipse, se você olha lá no gráfico que o YouTube ele fornece para os editores, tem um pico assim, ó. As pessoas começaram a pesquisar, começaram a ter curiosidade a respeito do Apocalipse mais do que nunca, né? Aliás, ontem a Andressa estava falando com o pai dela, e ele estava preocupado se era talvez o Apocalipse que havia chegado, né? E perguntando para a filha, e ela, para tranquilizar ele, mas falou, não, é sim, é o Apocalipse, é bom ficar preocupado mesmo. Porque, irmãos, nós estamos vendo o cumprimento de profecias bíblicas, e aleluia, glória a Deus por conta dessas coisas. Agora, deixa eu dizer, mais preocupado do que está a respeito das coisas do fim, será que é o fim ou não é? Deixa eu dizer, nós devíamos estar preocupados de como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus naquele momento. Já viu como a gente tem mania de se preocupar com aquilo que não é da nossa alçada, aquilo que... Deixa eu dizer uma coisa, se você se preocupar ou não, se você souber a hora ou não, as coisas vão acontecer da mesma forma. Então veja, agora o que deveria ser a nossa preocupação? De nos apresentarmos incorruptíveis diante de Deus. E como eu falei aqui, mas e aí? E se eu me preparar todo, pastor, e não for a hora? Deixa eu dizer, se não for a hora do Apocalipse, com certeza vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez, já falei isso aqui. Então, inevitavelmente, a questão não é se vai acontecer, a questão é quando. Porque todos nós vamos comparecer diante de Jesus Cristo, amém? Agora veja, entenda,
A Bíblia relata em Apocalipse, deixa eu só abrir um parênteses aqui, fala de 3 julgamentos lá no livro de Apocalipse, você vai encontrar. Nós não vamos ser julgados por Deus, tá? O julgamento do grande trono branco, onde Deus vai julgar, na verdade, aqueles que estavam, a Bíblia é muito clara, aqueles que estão no Hades, aqueles que foram condenados, aqueles que morreram sem Cristo. Esse é o julgamento do ímpio, porque é o julgamento de condenação eterna. Nós não vamos ser julgados por isso, nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo, que o apóstolo Paulo, inclusive, menciona lá no livro, na carta que ele escreve aos Coríntios. Agora, o tribunal de Cristo não é um tribunal que vai mandar para a condenação, mas é um tribunal que vai avaliar as suas obras. Amém? Fala assim, obras. Eu sei que a gente, quando começa a falar da graça, dá até um arrepio falar de obras, né? Porque a salvação, ela não é por obras, Efésios 1. Mas nós somos salvos para praticar obras. Porque veja, se você não é salvo, você não tem como ter obras. Ah, mas o ímpio entregou a cesta básica lá não sei onde, o ímpio ajudou a velhinha a atravessar a rua, o ímpio fez caridade. Você sabe como que Deus considera esse tipo de obra? Obras mortas. Isso aí não tem relevância para Deus, porque somente os filhos de Deus podem praticar as boas obras. E eu vou além. Você sabe que o apóstolo Paulo, quando fala que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para avaliar as obras que nós fizemos por meio do corpo. Ou seja, só as obras através do corpo de Cristo, através da sua igreja, que vão ser contadas. Porque, você sabe, para Deus não há muita importância aquilo que a gente decide fazer, mas importa para Deus a nossa obediência. Então deixa eu dizer, se Deus te chamou para varrer esse púlpito aqui, e você se torna o maior pregador das nações, deixa eu dizer, isso para Deus não tem importância nenhuma, porque Ele não te chamou para isso. Isso é obra da sua carne. Você tem que entender que para Deus conta que a sua obediência sobre o aspecto de obras. Amém? Então veja, eu sei porque a gente costuma a querer escalonar, né? Não, tal coisas são mais importantes do que as outras, né? Mas deixa eu dizer, para Deus só existe uma importância: de você estar fazendo a vontade dele ou de você não estar fazendo a vontade dele. Eu sei que para os homens algumas coisas destacam mais, né? E às vezes a gente despreza as coisas pequenas, mas para Deus isso é indiferente, irmãos. Importante que a gente esteja fazendo a vontade dele. É isso que Jesus Cristo vai avaliar, se você praticou as obras que ele preparou para você. Agora, não é uma condenação. Esse tribunal de Cristo, ele não vai condenar ninguém ao inferno, mas a Bíblia fala que uns serão recompensados e outros serão disciplinados, porque afinal de contas, o pai que ama o seu filho, ele disciplina. Hoje nós somos filhos, amém? A Bíblia fala que nós temos que nos alegrar com a correção, porque isso mostra que nós somos filhos. Agora, melhor do que isso é você ser aprovado. Tinha uma pegadinha que eu fazia com os irmãos, eu não estou lembrado agora exatamente qual que é a passagem, mas diz o seguinte, eu acho que está lá em Coríntios, fala assim: aquele servo que conhecia a vontade do seu senhor, veja bem, aquele servo que conhecia a vontade do Senhor e não praticou, naquele dia vai receber muitos açoites. Bem, não sei se vai ser literal, não sei se vai ser chicotada mesmo, mas é um indicativo a respeito da disciplina. Está falando de servos, hein? Aquele servo que sabia o que tinha que fazer e não fez, vai receber muitos açoites. Aí continua o versículo: aquele servo que não conhecia a vontade do Senhor e não praticou, também receberá açoites, menos, vai receber poucos açoites. Quem já viu esse versículo? Tinha que achar ele, né? Alguém podia depois olhar no Google aí, onde é que está esse versículo. Mas, não, melhor, preste atenção aqui, não procura aí não. Aí a brincadeira, assim, a pegadinha era a seguinte: falou, irmãos, o que é melhor? O que é melhor? O que você escolhe? Conhecer a vontade de Deus
e receber muitos açoites, ou melhor, nunca ter conhecido, não ter recebido açoite nenhum, né? Qual que é a pegadinha? Não, melhor é conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Irmãos, eu falo isso de boca cheia, eu falo isso com alegria no coração, irmãos, porque, sabe, eu tenho experimentado isso, sabe, eu não vivi uma vida ruim, do ponto de vista secular, né? Eu me lembro que quando nós fomos, aliás, eu sempre procurei ser envolvido com as coisas da igreja, mas numa medida, numa distância segura, né? E a gente vivia uma vida secular que era tranquila, irmãos. Eu tiro por base os nossos amigos, né? A gente vivia uma vida confortável, mas deixa eu dizer, nada se compara a você viver a vontade de Deus. Nada se compara a você viver a vontade de Deus. Então veja, essa deveria ser a nossa preocupação. Sabe, a nossa preocupação devia ser, que dia que vai ser, que horas que vai ser, que estrela que vai cair, que não sei o quê, quem que vai ser o anticristo, quem que vai ser isso, aquilo. Deixa eu falar, você não tem controle sobre essas coisas, né? Eu estava reunido na célula, né, com a nossa célula dos americanos, já tem 2 segundas-feiras que a gente se reúne, e acaba descambando para o assunto. Você sabe que o americano é meio paranoico, né? Ele gosta das teorias conspiratórias, né? E já tem 2 células que a gente vai compartilhar alguma outra coisa, acaba caindo nesse assunto, que é sobre as teorias conspiratórias sobre o coronavírus, a manipulação do governo, né? E as vacinas que estão inventando e que na verdade são para prejudicar a população. Que o Bill Gates está envolvido nisso, você sabe que o Bill Gates ele prega sobre a esterilização da população, né? Ele quer que diminua a população, e agora, não sei por que ele está defendendo a vacina. A vacina é para que mais vidas sejam salvas, mas ele é um defensor de que a população tem que diminuir, então alguma coisa não bate aí, né? Mas quero entrar nessas polêmicas, mas já tem 2 células que a gente acaba caindo nesse assunto. Eu falei, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, porque o negócio deles é eles querem saber a verdade, não quero ser enganado, nós temos que saber a verdade, o que está acontecendo, o que esse governo está inventando, onde que estão querendo enganar a gente. Deixa eu dizer uma coisa, ainda que você soubesse a verdade, tá? Vamos supor que você soubesse a verdade. Primeiro, você não ia mudar absolutamente nada. Quem somos nós, irmãos? E eu não estou falando de homens, de governantes, eu estou falando de principados e potestades que estão por trás dessas coisas, irmãos. Não sejamos naturais, a Bíblia fala que o nosso inimigo, ele não é natural, ele é espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais, os principados e potestades. Deixa eu dizer, o fato de você saber a verdade, você está sendo enganado, você não vai mudar nada. E ainda que você pudesse mudar alguma coisa, quem garante que você ia saber o que fazer? Então veja, a única coisa que nós temos que nos importar é escutar o Espírito de Deus. Sabe qual que é a minha oração, irmãos? Eu não fico, Deus, por favor, deixa eu saber, é verdade esse negócio de corona? Não é? Porque se não for, eu vou abrir a igreja, vou fazer um culto cheio de gente, porque, sabe, a única coisa que para mim importa é saber, Deus, o que eu tenho que fazer? Aonde eu devo ir? Para onde? Se eu fizer bem a minha parte, está suficiente, irmãos. Não adianta querer mudar o mundo. Aliás, a Bíblia fala que esse mundo todo está entesourado para o fogo. Não adianta você querer consertar as coisas e vai tudo queimar na fogueira depois. Então veja, nós temos que estar preocupados apenas com a vontade de Deus, sabe? Então, deixa eu dizer, a preocupação do crente, então com essas curiosidades a respeito do Apocalipse, deixa eu falar, preocupe-se com o que Deus quer que você faça. Preocupe-se em se apresentar, como a Bíblia fala, como obreiro aprovado diante de Deus. Isso você pode fazer.
Isso você pode, eu estou vendo gente falando, não, porque eu preciso sair anunciando o povo aí, essas frases. Deixa eu falar, esquece os outros, cuida de você. É mais fácil você mudar você do que você querer mudar o mundo. Então preocupe-se com isso. E agora eu queria entrar em Tiago, eu estou esquecendo que o tempo do culto está reduzido, irmãos. Foi metade do tempo já, só na introdução. Vamos lá então para Tiago, para esse texto que nós acabamos de ler. Fala assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Então, se você olhar, sei que as pessoas estão lendo muito Apocalipse agora. É interessante que Apocalipse fala daqueles que venceram, daqueles que foram aprovados, daqueles que vão ser recompensados. Agora, venceram o que, irmãos? Foram aprovados em quê? Eu queria que você entendesse isso aqui, porque muitas pessoas, quando chegam às suas dificuldades, quando chegam os problemas, eles vão nesse texto aqui de Tiago 1:12 e falam assim: não, pastor, eu estou passando por uma provação. E a Bíblia fala: feliz é o homem que persevera na provação. Deixa eu dizer, muito bacana isso, mas não é o que esse texto aqui está se referindo. Não é disso que o texto está falando. Você precisa entender o conjunto, você tem que ler o contexto daquilo que Tiago está falando aqui. Então, qual que é o assunto que Tiago está falando? Vamos ler novamente, você preste muita atenção. 12, Tiago 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, preste atenção aqui, tentado pelo próprio mau desejo, ou talvez na sua versão, se for mais tradicional, pela sua concupiscência, pela sua cobiça. Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Então qual que é a aprovação que Tiago está falando aqui, que nós precisamos perseverar para que a gente possa ser aprovado por Deus? É a perseverança sobre os nossos desejos, sobre a nossa concupiscência, sobre a nossa vaidade, sobre o que estava na sua versão, Andressa, você falou? Sobre a sua própria cobiça. Em outras palavras, perseverança sobre o seu euzinho velho de guerra, sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, sobre a sua carne. Então, na verdade, essa é a tentação. Então, Tiago está falando o seguinte: se você conseguir perseverar, se você não ceder à sua vontade, ao seu desejo, ao seu eu, a você mesmo, se você perseverar, você vai ser recompensado por Deus. Agora olha que interessante, ele fala que cada um é tentado pelo mau desejo, lá no 14, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. Por quê, irmãos? Eu sei que na concepção de muitos, pecado, o que é pecado, irmãos? Não, pecado é não roubar, não fumar, não matar, não adulterar, não falar mal do pastor. Opa, esse eu coloquei agora aqui. Não, irmãos, pecado não é isso, não. Aquela famosa listinha, né, que os novos crentes colocam, né? Pecado, irmãos, na verdade existem 3 palavras na Bíblia que traduziram como pecado, mas a que mais aparece, a que mais tem o sentido bíblico, significa errar o alvo. Errar o alvo. Amém? Fala comigo, errar o alvo. Isso é pecado. Então, por que está dizendo aqui que quando você cede aos seus desejos, isso aí vai dar a luz ao pecado? Porque os seus desejos, você sabe, irmãos, nós temos uma forte inclinação ao pecado. O ser humano, ele é inclinado ao pecado, é o tempo inteiro essa luta que o apóstolo Paulo fala: aquilo que eu queria fazer eu não consigo, aquilo que eu não queria eu acabei fazendo, porque a nossa tendência é fazer as coisas que são contrárias à vontade de Deus.
E o diabo, ele trabalha para que nós não façamos a vontade de Deus. Então aqui está falando que quando você vive essa vida baseada nos seus desejos, baseada na sua avaliação, baseada nos seus projetos, nas suas emoções, nas suas vontades, no seu raciocínio, naquilo que parece ser certo. A Bíblia fala que se você não perseverar, você vai ceder. A Bíblia fala que você é arrastado, você é seduzido. Porque o que é sedução, irmãos? É quando você olha para algo e aquilo parece bom. É interessante que Adão e Eva, quando é tentada, ela olha para aquela fruta e aquilo parecia agradável aos seus olhos. O pecado, ele é bom, ele agrada. Então quando você olha para isso, você é seduzido. Sedução. E a Bíblia fala que quando você é seduzido por esses desejos, isso aí vai acabar dando a luz ao pecado. O que é o pecado, irmãos? É você estar fora do projeto de Deus. É você não estar fazendo aquilo que Deus queria que você fizesse, irmãos. Sabe, então a advertência é essa. Então Tiago, ele fala o seguinte: feliz, bem-aventurado o irmão, o crente, a irmã que persevera na provação. Que provação que é essa? Provação das coisas da nossa carne. Porque aqui está dizendo que Deus não tenta. Toda tentação é, na verdade, o nosso mau desejo, é a nossa vontade. Então aqui fala que nós precisamos perseverar naquilo que é de Deus e não ceder à tentação de fazer a nossa vontade. Agora, irmãos, como eu falei, o pecado não é essa listinha de roubar, matar, fumar, prostituir. Não, é algo muito mais sutil. É muito mais sutil na vida do crente, sabe? E às vezes só o fato de você não estar vivendo o projeto de Deus é pecado. Você está fora, você não está fazendo aquilo que Deus queria. Agora, é interessante que essa sedução, muitas vezes, irmãos, é por coisas que são lícitas. Ah, pastor, você tem que entender, né? A gente precisa de tal coisa, né? Somos filhos de Deus também, né? Tem gente que fala assim, né? Somos filhos de Deus também, né, pastor? A gente precisa fazer tal coisa, precisa isso, aquilo. Tem alguma coisa de errada nisso? É pecado isso, pastor? É pecado ir na praia? É pecado, sei lá, é pecado negociar as coisas da igreja para eu poder fazer outras? Deixa eu dizer, se Deus queria que você estivesse fazendo outra coisa, é pecado. Simples assim, irmãos. Para que ficar rodeando? Então veja, não é simples, irmãos, porque aqui fala de perseverar. Então se tem que perseverar, e aqui fala de tentações, de coisas que são difíceis da gente lidar. Mas a Bíblia fala que aquele que perseverar, aquele que não desviar, aquele que conseguir, aqui fala que depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então veja, há uma recompensa. Sabe, a nossa carne, ela é engraçada, né? Porque ela quer parecer muito nobre diante de Deus. E eu confesso para os irmãos que eu nunca vivi aquele evangelho da troca, você sabe? Um tipo de evangelho egoísta. Não, eu vou lá, vou dar o dízimo porque Deus vai fazer multiplicar. Eu vou isso, que Deus vai fazer aquilo. Eu vou lá prestigiar Deus domingo no culto e Ele vai me abençoar durante a semana. Sabe, eu nunca vivi isso, e sempre no meu zelo carnal, sempre achava errado a gente poder falar de recompensa. Mas você sabe que a Bíblia, ela fala de recompensa. Das coisas que mais agrada a Deus, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam diante de Deus precisam crer que Ele existe. Mas não é só isso, a gente para por aí, né? O que mais? Crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus se agrada quando você crê que não apenas que Ele existe, mas que Ele tem prazer em te abençoar.
Então não há nada errado. Não há nada errado eu esperar algo em troca. Você está me entendendo? Eu não estou falando que eu estou indo atrás de Deus para receber algo em troca, mas não há nada errado você saber que existe uma recompensa. E eu estava pensando, você sabe, Deus conhece profundamente a todos nós. Deus conhece profundamente. E sabe, eu imagino que Deus sabe também os botões certos para ativar as nossas vontades, os nossos desejos. E é interessante que eu comecei a ler, o Espírito Santo começou a me levar a ler algumas partes da Bíblia. Eu estava lendo, por exemplo, Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. E é interessante que vai mencionando os heróis da fé e fala que da expectativa que eles tinham da recompensa. Quer ver? Vamos abrir lá rapidinho, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Deixa eu chegar aqui. Lá no verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois, verso 10, Hebreus 11, 10. Pois esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é edificador, e edificador é Deus. Então veja, irmãos, Abraão era um cara, pelo que a gente estuda na história bíblica, era um cara rico. Ele vivia com seus pais, era alguém rico. E provavelmente ele morava numa cidade, morava num lugar muito bom, mas decidiu viver uma vida, como diz o pessoal lá no Brasil, resolveu viver uma vida de perrengue. Você sabe o que é viver em tenda? Irmãos, eu lembro quando eu era jovem, eu ia para o acampamento batista lá no meu estado, e a gente levava as barracas, né? Era um trem tão ruim, tão complicado. Aí eu lembro que eu comprei um ar-condicionado portátil para botar na minha barraca. Então, dava 8 da manhã, todo mundo acordava com aquele solão batendo, aquelas barracas fritando e o ar lá, tem, meu arzão, eu dormindo até às 11 da manhã. Pois Abraão decidiu viver em tendas, morar em barraca, ele não precisava disso, mas ele virou um peregrino, um nômade, um beduíno. Por que, irmãos? Porque ele, porque ele tinha esperança de receber algo maior de Deus. O que mais? Olha aqui o que fala também a respeito de Moisés. Cadê? Deixa eu achar aqui. Abraão, Jacó. Lá no 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seu pai, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou uma desonra, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Deixa eu contextualizar aqui. Vamos supor que hoje talvez a autoridade mais poderosa no mundo seja o presidente dos Estados Unidos. E vamos supor que ele não tivesse filhos e resolvesse adotar a criança de uma das funcionárias, das pessoas que trabalhavam para ele. Aí aquele menino que era pobre, que não tinha perspectiva de futuro nenhum, do dia para a noite ele se tornou filho do presidente dos Estados Unidos. Acho que esse é o sonho de qualquer pessoa, né? Tem até um filminho que passa na sessão da tarde, é a filha do presidente. E eu lembro quando era criança, a gente ficava sonhando, né, ter limusine, chegar na escola com seguranças, aquele monte de coisa, e sabe, você estalar um dedo e a CIA chega lá, e aquela coisa, você chega o helicóptero, Air Force Number 1, você chegando e tal. Pois Moisés falou, não quero isso. Eu vou morar lá na periferia com o meu povo. Como você sabe, os hebreus eram escravos.
Aqui não tem favela, né? Mas é como se ele morasse lá na favela. Não, eu não sou daqui, eu vou morar com o meu povo. Eu vou morar lá na favela. Você fala, onde você está com a cabeça, Moisés? Você está doido, cara? Olha o que você está trocando. Mas a Bíblia fala que ele estava de olho na recompensa. Era um prazer temporário, ele entendeu. Ele entendeu, irmãos. Primeiro, o que ele entendeu? Vamos olhar aqui no verso 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Não, mas vamos lá no 25, no anterior. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado. Ó, de novo aqui, pecado. Quer dizer que lá no palácio eles tinham orgias, faziam um monte de coisa errada. Não, pecado é o que, irmãos? Errar o alvo, está fora da vontade de Deus. Mas eu vou ser um bom governante lá, porque, entendeu, Deus? Já viu a pessoa quando quer se justificar para Deus? Não, Deus, me dá esse bilhete de loteria aqui que eu vou ajudar, só vou dar metade para o Senhor. Você vai ser meu sócio, eu vou te contratar como meu sócio, vou te dar metade. Para com isso, gente. Não, mas quer encontrar justificativo. Moisés fala, não, Deus, eu posso fazer muito mais diferença aqui no palácio de Faraó do que lá no meio daquele povo. Não, a Bíblia fala que Moisés entendeu. E a partir do momento que ele compreendeu que estar fora da vontade de Deus é pecado, ele estava errado. Não era lá que Deus queria ele. Então, porque o tempo que Moisés estava, foi para o palácio, era necessário para a posição que Deus ia dar, mas cumpriu-se o tempo. Não era mais para Moisés estar ali, ele entendeu isso, e a partir daquele momento, se ele permanecesse, seria pecado. Então no verso 25, por amor, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele entendeu, irmãos, ele entendeu que as coisas que são aqui são passageiras. Você sabe, eu vi há um tempo atrás, foi um pregador aqui de uma igreja americana, ficou bem conhecido esse vídeo. Ele pegou uma corda muito grande e ele fez uma marquinha assim na ponta, no finalzinho da corda. Ele botou uma fitinha assim, desse tamanho assim, no final da corda. E ele fala assim, olha, isso aqui, essa ponta dessa corda aqui representa a nossa vida. Vamos lá, um ser humano longevo vai viver 100 anos de idade, 120 anos, que fosse 150 anos, 200 anos, é isso aqui, perto do que é a eternidade. Aí ele começa a puxar aquela corda, eu acho que era uma corda de uns 50 metros. E muitas vezes a gente prefere negociar para viver um pouquinho melhor nesse pedacinho aqui e desconsidera todo o resto. Você sabe, é uma questão de perspectiva. Então veja, quando Deus fala de recompensa, é porque nós precisamos entender e colocar as coisas sob perspectiva. Primeiro, o que nós fazemos aqui pode dar prazer, pode ser bom, pode ser vantajoso, porque a Bíblia fala que o pecado, ele seduz. É algo bom. Você sabe, a tendência do ser humano é se ambientar em qualquer coisa, irmãos. É ficar bom. Falei que eu estava numa barraca lá, eu dei um jeito de botar um ar-condicionado. Para mim estava bom já. A gente consegue se ambientar, mas veja, Deus, ele nos coloca numa outra perspectiva. Ele fala o seguinte: tudo que está acontecendo aqui é temporário. Tudo que está acontecendo aqui vai passar. Se você não tiver a perspectiva, o que você tem que buscar é a recompensa eterna. É isso que vale. Então, por isso, persevera, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas faça projeto de Deus. Não deixa a sua vaidade te seduzir, não deixa o teu projeto pessoal te seduzir, não deixa tudo aquilo que o mundo te oferece seduzir, porque isso é temporário, isso é fora da minha vontade. Mas olha para a promessa: se você perseverar, eu vou te dar a coroa da vida. E Tiago fala que isso é aprovação. Aprovação não é o ataque do maligno. A prova, ela vem de si mesmo. Irmão, você sabe que chega um tempo na nossa vida cristã que o diabo, a gente aprende a lidar com ele. Que o diabo é simples, irmãos. A Bíblia fala que Jesus venceu o diabo. Então é só você
dá uma reda nele, só mandar em nome de Jesus, ele cala a boca, ele fica quieto. Você sabe, o maior desafio da vida cristã, não estou falando de quem acabou de chegar, o diabo até que incomoda um pouco, até ele aprender, porque não depende nada dele, é Jesus. Sai fora, capiroto, sai daqui, em nome de Jesus, acabou, não depende de você. Mas depois de um tempo de vida cristã, que você aprende a lidar com isso, deixa eu dizer qual que é o teu maior inimigo: você mesmo, a sua carne. Porque aí não adianta você falar em nome de Jesus. Sai de mim mesmo, em nome de Jesus, eu me repreendo. Não tem como. Isso aí você precisa vencer. Agora Deus ele quebra o teu galho. Para facilitar o processo, ele fala assim: se você vencer, veja, não precisava, porque vencer devia ser um pré-requisito, né? Já viu quando você tira o 10, chega o papai, olha, eu tirei um 10. Fala assim, não fez mais do que a sua obrigação. Então vencer o mundo não é mais do que a nossa obrigação. Jesus falou assim: tem de bom ânimo, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, não é mais do que sua obrigação vencer o mundo. Tá? Mas para ajudar um pouquinho você e eu, ele ainda te dá uma recompensa. E qual que é a dica que ele fala? Quando a gente olha aqui no hall da fé, os homens que fizeram grandes coisas na Bíblia, eles tinham em mente a recompensa. Abraão viveu em tendas. Você sabe, não devia ter sido fácil viver em tendas, mas eu acho que toda vez que o negócio apertava, ficava difícil, ele começava a pensar na Jerusalém celestial, na promessa de Deus para ele. Ele falava assim: isso vale a pena. Moisés, o dia que escolheu sair do palácio, meu Deus do céu, como deve ter sido difícil sair do palácio. Como que deve, ainda mais da forma como ele saiu obrigado. Mas ele devia estar pensando: não, mas eu vou fazer isso, porque há uma promessa muito maior. E como o apóstolo Paulo fala, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória, à esperança, aquilo que Deus tem para nós. Sabe, essa perspectiva que é o combustível que vai te fazer conquistar as coisas como esses heróis da fé aqui em Hebreus 11. Por isso Tiago fala: persevera, não ceda, entra no projeto de Deus, entra no plano de Deus, porque no final você vai receber a coroa da vida. Sabe, irmãos, essa é a perspectiva que nós temos que ter, esse é o foco correto, sabe? Tira o foco para corona, isso, aquilo, irmãos, sabe, faça o seu dever de casa. Faça a sua parte. Fala: Deus, o que o Senhor quer? Qual é a obra através da tua igreja? Sabe, eu quero ser aprovado, eu não quero permitir ser seduzido. Eu não quero ser seduzido pelas coisas desse mundo. Agora, só um parênteses também, irmãos. Quando eu falo isso, não estou dizendo que você vai viver uma vida miserável, irmãos. Deus, Ele pode te abençoar. Deus, Ele quer te abençoar. Mas deixa eu dizer, desde que essas coisas não venham a concorrer com Ele próprio. Sabe, Deus tem prazer que seus filhos vivam bem. Porque você sabe, às vezes a gente fica pensando, né? Mas eu vou então viver uma vida miserável. Ainda que fosse viver uma vida miserável, eu quero dizer que valia a pena. Mas não é isso que Deus está pedindo. Mas é que você persevere, que você não ceda às seduções, que você não seja arrastado pela sua vontade. E se você perseverar, Deus vai te dar a coroa da vida. E isso é o que importa, irmãos, porque esse é o nosso tesouro. Isso é o que nós vamos desfrutar por toda a eternidade, irmãos. A nossa vida, como esse exemplo que esse pastor deu, ela é muito pequena, ela é muito curta para que a gente dê todo esse valor, todo esse crédito, todo esse investimento que a gente faz em algo que, irmãos, vai acabar. Se o mundo não acabar, você vai acabar.
É a sinceridade. Você tem prazo de validade. Você sabe, a única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos morrer, vai acabar. Deixa eu dizer, não espera chegar no leito de morte para se dar conta disso. Você sabe, no leito de morte, o dinheiro não vale mais nada, os relatórios, o trabalho, os diplomas, a posição social. Aí o cara se dá conta que isso não vale mais nada. Mas aí é tarde demais. Aí não dá mais tempo de fazer nada. Sabe? E glória a Deus, porque o Senhor nos avisa hoje. Há muito que você pode fazer. Porque não é você quem faz, é Deus. A única coisa que nós nos fazemos é dizer: eis-me aqui. É só a sua disposição. Você não precisa ter habilidade. Você não precisa ser alguém extraordinário. Você não precisa ser nada disso. A única coisa que você precisa é se dispor. Estar disponível. Deus, me usa. Quero fazer a sua vontade. Só isso. É isso que Deus quer que nós façamos. Amém, meus queridos? Fica de pé, vamos orar.